Olá, tudo bem? Seja bem-vinda ao canal Yoga da Sá. Hoje eu tô aqui para gravar uma prática muito especial, que é uma prática sobre o não apego, que é um dos códigos do yoga, o aparigraha, que se fala, né? E o não apego é a causa de grande parte dos nossos sofrimentos aqui nessa existência mundana. O apego às coisas, o apego às expectativas, o apego às pessoas, aos desejos, tudo isso que nos faz sofrer, né? Então, para a gente evoluir espiritualmente, a gente tem que aprender a amar sem se apegar. E isso é muito difícil, porque a gente acaba se apegando às pessoas e quando essa pessoa sai da nossa vida, porque uma hora ela vai sair, nem que seja pela morte, né, ou por opção ou por outras circunstâncias, isso vai causar muita dor. Então a gente treinando isso, o aparigraha, para a gente melhorar essa questão do apego, né, do desapego, a gente fica mais preparada para essas adversidades que vão acontecer, porque a única certeza da vida é a impermanência, né? Nada dura para sempre. E a gente tem que estar preparado para isso e aceitar, deixar fluir. Sabe, eu passei por uma situação recentemente que me fez ver, né, o quanto apego, né, tenho, né, por essa pessoa, e porque me trouxe muito sofrimento. E eu vou trabalhar isso com essa prática. E quero compartilhar com você, se você está passando por uma situação assim. Espero que te ajude também. Eu vou deixar meu coração me guiar, minha intuição, minha alma, né, a divindade que habita em mim. E deixar fluindo. Espero que vocês gostem. Eu não sei quanto tempo vai durar, mas vou lá pro tapetinho e vou deixar fluir. Tá bom? Vamos lá. Me deu vontade de fazer agora um pranayama que ele é muito extroversor. Geralmente as respirações do yoga é tudo nasal, né? Bonitinho. Esse aqui não. E esse aqui é de pé. E geralmente é sentado, né? E esse é de pé. A gente vai afastar os pés mais ou menos na altura dos quadris. E você vai estender os braços o mais alto que você puder, pode até estende bem, pode até tirar um pouquinho os calcanhares do chão se quiser, e vai inspirar fazendo isso, ó. Daí quando você expirar, você vai descer com tudo, meio da perna e vai fazer ha, é um ha que vem aqui tipo da glote, gente, a expiração do ha, que é para exorcizar, para tipo se entregar, o que vier eu aceito da vida, né? Mais ou menos para isso. Então vamos lá. Ha! 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 Fica aqui embaixo, pode segurar, se você alcançar, se não fica nos tornozelos, os dois polegares com as mãos e puxa a cabeça para baixo, os cotovelos para cima. E respire bem fundo nessa posição, sempre com os lábios fechados, respiração nasal, começando lá do abdômen. Os joelhos bem estendidos, a não ser que você não consiga mesmo, mas o ideal é que fique estendido, senão segura mais em cima, né? Fica aqui. Eu tô sentindo a necessidade até de ficar mais embaixo, mas nós vamos afastar as pernas uma da outra, mais ou menos uns 5 palmos a distância ou um pouquinho mais.
Vamos deixar as mãos aqui no centro e vamos descendo a cabeça o máximo que a gente conseguir. E relaxar aqui. É outra postura de entrega. Pode ficar, quando for para voltar eu aviso. Tá tão bom. Quem preferir pode segurar nos calcanhares. Respira aí. Pode ir aqui mesmo nessa posição, você vai caminhando as duas mãos em direção à sua perna esquerda, já que você tá de frente para mim, é a sua esquerda. E puxa. E respire aqui. Se não conseguir segurar no calcanhar, pode apoiar um pouquinho a mão no chão, como for mais fácil para você. Usar um bloquinho. Vamos agora para outra perna. Respira aqui. Voltamos aqui ao centro e com as mãos aqui mais ou menos na altura do rosto, aqui na frente do tapetinho, você apoia bem a sua mão direita e você vai elevar a sua mão esquerda e olhar para ela lá em cima, fazendo uma torção da coluna. Então você tem que forçar bem a mão que está no chão, no chão. Se você não alcançar, você precisa de um bloquinho, um livro, alguma coisa assim. E ficamos olhando lá para a mão que está lá em cima, nessa torção. Respire. As torções, a respiração tende a ficar um pouquinho mais dificultada. Que nem essas adversidades da vida, né? Nem tudo é confortável. Mas a gente tem que se adaptar. Agora a gente troca para o outro lado. Tem sempre um lado que é mais alongado e normal. Não somos simetricamente, né, perfeitos. Somos perfeitos dentro das nossas imperfeições, né? Voltamos essa mão aqui no solo. Agora a gente vai voltando as duas pernas. E vamos unir os pés e desenrolar a coluna bem devagarzinho. A cabeça é a última a voltar, que a gente ficou um tempão lá embaixo, né? Isso, muito bem. Agora nós vamos, com as pernas unidas, flexionar nossos dedos e puxar, esticar todo o corpo para cima. Estica. Agora vai um pouquinho aqui para o seu lado esquerdo. Fica um pouquinho aqui. Respire,
Volta ao centro. Mais um pouquinho aqui. Respire. E agora para o seu lado direito. Você vê que o tronco fica paradinho, virado para mim aqui, parte do quadril, né? E o tronco que inclina. Então o quadril fica paradinho, o tronco inclina. Pode voltar ao centro, soltar os braços. Vamos fazer uns movimentos circulares com o ombro para trás. Na verdade é para frente, para o alto, para trás, para baixo. Fazer algumas voltas. Solta um pouquinho as pernas e agora a gente vai fazer um movimento que é muito gostoso, que é a postura que eles falam da tromba do elefante, que é o Hashinasana. Ó, olha eu fazendo que vocês vão entender, é mais fácil do que explicar. Os braços ficam bem soltos, o braço que simula a tromba, né? Você pode virar os calcanhares ou não, eu acho mais gostoso quando a gente vira. E a gente vai e olha pro ombro. E olha. E faz esse balancinho bem gostoso de soltura. Que já dá uma relaxada, né? E essa questão dos braços soltos. Total entrega, né? Agora a gente vai ficar de joelhos, aqui de 4 apoios, na verdade, aqui no tapetinho. E nós vamos fazer a postura do gato e da vaca. Na inspiração a gente vai fazer a vaca. Você vai olhar para frente, empinar os glúteos, apoiar bem as mãos no chão, fazendo força mesmo. Tentar empurrar a cabeça para trás, assim, para olhar para frente. Glúteos empinados. E daí quando você soltar o ar, você vai arredondar, fazer o gato. O umbigo vai lá para dentro, ó. A cabeça se curva. A gente também apoia bem as mãos no chão. E vamos fazendo essa movimentação da coluna, cada um no seu ritmo, no seu tempo. Agora daqui, a gente vai pro Adho Mukha. A gente vai levantar os quadris, tentar encostar os calcanhares no chão, se for possível. Esticar tudo, encostar o queixo no peito. Quadril lá em cima. Joelhos estendidos, a não ser que você não consiga. E ficamos um pouco aqui. A gente coloca de novo os joelhos no chão, cruza as pernas lá atrás, senta, estende as pernas aqui na frente e vamos escorregando
tentando tocar nos pés. E fica um pouquinho aqui nessa postura da pinça, que é tão acolhedora. Aquela postura que nos dá um colinho, né? Respire aqui. Quando for para voltar, eu aviso. Tem umas posturas que elas pedem uma permanência maior. Agora vai voltando devagar. Você com a sua mão esquerda, você vai pegar o seu pé direito. E sua mão direita, ó, vai lá atrás. É tipo uma torçãozinha, também assim. E fica um pouquinho aqui. Volta, e agora a gente vai fazer a mesma coisa com a outra perna. Agora a gente vai fazer essa postura aqui, vai ficar de joelhos, um pouquinho afastado um do outro, mais ou menos na altura dos quadris. Deixa eu arrumar aqui o top. Vai entrelaçar os dedos, colocar aqui atrás da cabeça e a gente vai, ó, fazer uma retroflexão da coluna. Olha eu fazendo e depois você faz. Você vê que, ó, eu vou contraindo os glúteos e abrindo o peito. Você mostra para a vida que você tá de peito aberto para aceitar o que der, pro que der e vier, né? Que o universo tem um plano para cada um de nós. Às vezes a gente não entende o que acontece, né? Ou reluta em aceitar. E é isso que traz o sofrimento. Então, sabe aquela frase aceita que dói menos? É isso, deixa fluir. Que nem uma folha que cai de uma árvore. Ela deixa fluir, ela aceita. O vento leva, às vezes ela é atropelada por um carro, às vezes ela é levada para muito, 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 muito longe. E ela apenas permite. Agora, quem não conseguir, fica um pouquinho mais aqui ou volta e descansa na postura da criança. Quem conseguir vai pegar aqui nos calcanhares, como eu, e vai fazer a postura do camelo, que é uma variação um pouquinho mais intensa daquela que a gente estava fazendo. Pode ser com os dedos dos pés no tapete ou o dorso. Difícil falar assim. Respira. Voltamos devagar. Agora eu vou para a postura da criança. Senta sobre os calcanhares e deita a testa, encosta a testa no chão e relaxa. O braço pode ser para trás, para frente, relaxado.
Respire. Agora a gente volta devagar, vamos ficar de pé novamente, devagarzinho. E nós vamos fazer a postura da árvore, que é uma postura de enraizamento. Você pode colocar ou o pé aqui dentro da coxa, tá vendo? Ou pode colocar, se não consegue colocar um pouquinho mais embaixo aqui, mas nunca sobre o joelho. Ou então apoia só o dedão do pé aqui no tornozelo. E também tem uma variação que é um pouco mais intensa, que você coloca a lateral do pé, aqui bem no alto. Deixa eu ver se eu consigo fazer hoje. Tem dia que eu consigo, tem dia que meu corpo não quer hoje. Então eu vou colocar ele aqui dentro e tá tudo bem. Você pode ficar com as mãos ou em Pranam Mudra, se preferir pode subir em Kali Mudra, onde fica só os indicadores para fora, os outros dedos entrelaçados. Estica, respira e sustenta. Você vê que o joelho fica para lateral, né? Apontado para lateral. Essa é uma postura de enraizamento, né? Vem o vendaval, vem as tempestades, a árvore toma vento, a árvore toma sol, a árvore toma chuva, ela balança, ela se contorce, mas ela está lá, enraizada. Então é essa postura que a gente tem que ter diante da vida, né? As coisas vão vir nem sempre da forma que a gente gostaria, mas a gente está lá, né? Enraizada no nosso centro, no nosso coração. Vou ficar mais um pouquinho aqui. Pode baixar os braços, desce a perna devagar e vamos compensar para o outro lado. Sempre igual. Se você fez com a perna aqui, você faz do outro lado igual, né? Nunca diferente. E vamos lá. Tá passando um caminhão do gás. Essas coisas acontecem, é a vida. Ainda bem que passa, né? Porque uma hora a gente precisa. A gente fica mais um pouquinho aqui. Então a vida manda o vento que for e a gente tá aqui. Pode descer a perna, coloca as mãos em Pranamasana. Respira um pouco, para sentir um pouco o efeito dos asanas, tanto interiormente, né, quanto exteriormente. Eu lembrei aqui de uma parábola que eu queria, uma parábola budista muito bonita sobre o desapego, que eu queria compartilhar com vocês, que um discípulo chegou para o seu mestre e o mestre estava tomando chá numa xícara daquelas milenares de porcelana com ouro, toda rebuscada, decorada, né? E falou: mestre, como é que você consegue ser tão desapegado, né? Como é que a gente faz para desapegar? É tão difícil, né? A gente tem tantos apegos na vida, como é que a gente consegue, né? Ter esse desapego, não sofrer, né, com esses apegos. Daí o mestre que estava tomando lá a xícara rebuscada, olhou para o discípulo e falou: tá vendo essa xícara? Essa xícara está quebrada.
E óbvio que a xícara não estava quebrada, né? Ele estava tomando. Mas o que ele quis dizer é que antes de você perder, você já tem que dar como perdido. Então, se tem uma pessoa que você gosta muito, você pode ter certeza que uma hora ela vai partir, né? Seja por opção própria, seja por alguma coisa do destino, seja pela morte que chegou, um acidente, alguma coisa, uma hora ela vai partir. E assim com coisas, lugares, né? Por isso que a gente não pode criar expectativa de nada. Então, se você olhar para a xícara e já imaginar que ela está quebrada, porque um dia ela vai quebrar, como todas as coisas que estragam, né? Os utensílios que a gente usa, tudo a gente sofre menos, porque a gente já está preparado para aquilo, né? E muita parte do nosso sofrimento é a nossa mente que causa, né? Aliás, todo o nosso sofrimento. É a gente que nos infringe, e a gente fazendo esse treinamento, a gente consegue passar melhor por essas coisas, né? Então eu convido você agora para a gente se sentar, depois de ouvir essa parábola, para a gente fazer um respiratório mais de aquietamento. Então nós vamos inspirar num tempo que for confortável para você, vamos supor 4 tempos, e quando você soltar o ar, você vai soltar 3 vezes esse tempo. Então se for 4, você vai soltar em 12. Se for 3, se for 3, você vai soltar em 12. Se for 4, você vai soltar em 16, né? Então você escolhe o que fique confortável para você. Porque qual que é o objetivo aqui? Como é uma prática de desapego, eu quero que você deixe sair, deixe fluir. Então tem que sair muito mais ar do que entrou, né? Então a gente inspira e depois a gente vai expirar, mas suavemente, 4 vezes, né? O tempo da inspiração. Pode fechar os olhos, deixar a coluna sempre retinha. Eu vou fazer o meu, você faz o seu. Quando eu acabar eu chamo você, vou dar mais ou menos um tempinho, né? E daí a gente continua a prática. Vamos lá.
Agora a gente vai encerrar esse pranayama. Deixa a sua respiração voltar ao ritmo normal. Você vai segurar seu punho direito lá atrás e vai inclinar o corpo à frente, tentando encostar a testa no solo, Mahamudra. E fica um pouquinho nessa postura de entrega e devoção. A gente é apenas uma poeirinha cósmica, todo esse universo. E mesmo assim, tem uma força maior olhando por nós, independente da sua religião, da sua crença. Essa força maior que nos orienta, nos guarda, nos guia, nos protege. E traz para a gente apenas o que é benéfico para a nossa evolução, mesmo que não pareça, para a nossa mentalidade humana tão limitada, né? Tudo é para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento. Volta devagar, muito bem. Agora a gente vai deitar de bruços para o chão. Vamos estender braços e pernas para frente e a gente vai fazer um movimentozinho alternado. Então, primeiro, seu braço direito com a perna esquerda, e depois o contrário. Levanta, fica um pouquinho e volta. Levanta, sustenta um pouquinho e volta. Um fortalecimentozinho gentil. Fazer só algumas vezes. Agora a gente vai segurar nossos pés ou tornozelos e puxar o tronco e as pernas lá pro alto ao mesmo tempo, ó. Fazendo um arco. Sobe, sobe, sobe. Sustenta. Pode voltar. Põe uma mão sobre a outra, testa sobre as duas e relaxa. Vamos sentar sobre os tornozelos e vamos para a nossa invertida. Se você já conhece as invertidas do yoga e sabe fazer, pode escolher a sua preferida. A minha sugestão hoje é sobre a cabeça, porque a vida às vezes vira a gente de ponta cabeça e a gente tem que aprender a lidar com essa situação, manter a serenidade nessa situação também, senão é pior, né? Se você nunca fez, não está familiarizada, ou você só faz o tripé, entrelaça os dedos e apoia a cabeça e fica assim, ou você deita com as costas no chão, estende as pernas para o alto e fica um pouquinho assim.
Eu quero fazer o Sirsasana mesmo, para inverter bem esse fluxo. Trabalhar bem esse sentimento que eu tô sentindo. Tô batendo o pé bem na minha TV aqui, gente. Acho que esse não é um lugar muito legal para eu passar um pouquinho aqui. Passei ela. Volta devagarzinho. Fica um pouquinho com a cabeça baixa, se você fez sobre a cabeça. Se você fez sobre os ombros, faz a postura do peixe para compensar. E a gente já vai entrar em Shavasana, porque é claro que tinha que ter o Shavasana nessa aula, que é o total desapego, a total entrega. Então vamos lá para a postura do cadáver, de total entrega. E se renda. E respire. Profundamente. Solta todo o seu corpo. Respire. Agora vai voltando o corpo devagar, movimentando os dedos das mãos, dos pés, os punhos, a cabeça para um lado para o outro. Se espreguice bem. Pode virar o corpo para um lado, para o outro. Faça os movimentos que o seu corpo pedir. Pode ficar assim também um pouquinho na posição fetal, que eu adoro. Respirando. Vamos voltar à postura sentada, coluna ereta.
E eu vou fechar essa aula de uma forma diferente. Geralmente eu gosto de fechar com treinamento de meditação, né? Mas me deu vontade de entoar um mantra. Se você conhece, você pode entoar comigo. Se não, fecha os olhos e só faz a leve percussão aqui com as mãos. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Gurudev, Gurudev Namo. Shanti, 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 Hare Om Tat Sat. Muito obrigada. Encerro mais uma prática. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, foi uma prática que eu deixei fluir com a intuição, que eu acho que a yoga, ela vem de dentro, tem que ser assim. Foi uma prática de mais ou menos uns 40 minutos, acabei de ver agora. Espero que vocês tenham gostado. E vamos treinando o desapego, sempre. Lembre-se, a xícara já está quebrada. Beijo grande. Até a próxima.